Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de hoje, o cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia. Nós estamos acompanhando esse momento importante da vida da igreja, que é o Concílio de Jerusalém. Ouvindo no primeiro dia o problema que era exposto, que mandam Paulo e Barnabé de Antioquia a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos e com os anciãos. Depois nós vimos propriamente, quando eles estão ali em Jerusalém, a realização do Concílio de Jerusalém, a intervenção de Pedro, de Paulo, de Tiago e, por fim, hoje, a conclusão que é quando eles enviam uma carta para a igreja de Antioquia. Então, eles decidiram escolher alguns dos membros da comunidade de Jerusalém para enviá-los a Antioquia. Este gesto é importante porque mostra a importância da igreja de Jerusalém. É a igreja mãe, a igreja que zela pelas novas comunidades, zela para confirmar. Recordem-se que quando surge a comunidade de Antioquia, ela surge de um grupo que é perseguido em Jerusalém, os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas vai um grupo para Antioquia e depois Jerusalém manda 2 apóstolos para confirmar aquela comunidade. E então, agora de novo, é a comunidade de Jerusalém que envia entre eles Judas e Silas e com eles uma carta. Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transformaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, por um lado, tem essa expressão assim, que diz que os irmãos de Antioquia são provenientes do paganismo. Ou seja, veja que isso não é ofensivo, mas é uma consideração de fato, porque a igreja de Jerusalém era formada sobretudo por aqueles que eram provenientes do judaísmo. Mas eles falam assim, que aqueles irmãos que foram ali de Jerusalém não foram enviados por eles. E reconhece que esses irmãos perturbaram a paz da igreja de Antioquia. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los a vós. E depois vai se dizer assim, porque sempre na memória de que este é o Evangelho do Espírito Santo, os Atos dos Apóstolos, porque decidimos o Espírito Santo em nós não vos impor nenhum fardo. Não vos impor nenhum fardo. Isso é interessante, porque a experiência de fé, a experiência eclesial, a experiência de espiritualidade não pode ser um fardo que se imponha sobre os outros. É necessário que nós tenhamos pessoalmente uma disciplina de vida, mas que sobre os outros não se faz pesar um fardo desnecessário. É isso que a igreja de Jerusalém se apercebe. E isso é belo, porque com muita facilidade nós somos dispostos a fazer pesar fardos sobre a vida dos outros. Mas ali eles falam, decidimos não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis, que são aquelas que Tiago vai dizer, e que já ouvimos na leitura de ontem, para a comunidade reunida em Jerusalém. Vós farei bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois das despedidas, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. E essa carta vai ser muito determinante na relação com as comunidades pagãs que vão ser evangelizadas a partir de agora. Vejam que isto é uma grande mudança na concepção de comunidade eclesial que eles tinham. E nós somos cristãos ainda hoje com este traço do respeito da diversidade das culturas, que nós não somos judaizados primeiro de sermos cristãos, mas que o cristianismo respeita a diversidade de línguas, povos, raças, culturas. E isso é próprio da fé cristã. No Salmo 56 de hoje, nós assim rezamos: meu coração está pronto, meu Deus, vou cantar e tocar para vós.
Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Então, é um hino de louvor de alguém que foi alcançado pela graça de Deus, pela força do Altíssimo. Esse é o sentimento, naturalmente, da comunidade de Antioquia, que é alegre porque foi acolhida do seu modo dentro do coração da fé cristã, acolhida pela comunidade apostólica. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refulja na terra. Na diversidade dos povos. Na aclamação do Evangelho de hoje, eu vos chamo meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Jesus continua o seu discurso, o seu monólogo. É aquele pai que busca formar os seus filhinhos, e como ele mesmo usou da expressão já na leitura que ouvimos do domingo passado. Uma expressão que denota o cuidado carinhoso de Jesus, o cuidado paterno, o último esforço para formar os seus discípulos. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Ora, Jesus, neste texto, chama os discípulos não de servos, mas de amigos. Então, ele anuncia a sua disposição de dar a sua vida por eles. Mas, antes disso, ele deixa esse mandamento do amor sob diversos aspectos. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Esse discurso de Jesus é em seguida ao lava-pés. Então, Jesus lava os pés dos seus discípulos e agora dá um mandamento. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, a medida não é amar como nós amamos a nós mesmos. Nós sabemos que isso, muitas vezes, não é uma expressão de amor, porque o fundamento já é corroído, não somos capazes de nos amar verdadeiramente. Então, a medida de amor é como Ele nos amou. E o Senhor nos amou como? Dando a vida. Não existe maior prova de amor que dar a vida pelos amigos. Então é este grande amor de Deus para conosco que se torna a medida do nosso amor. Porque é um amor que ama quem não merece ser amado. É um amor que ama quem não pode retribuir. Então essas duas características do amor de Deus devem estar também no nosso amor. Porque se não for assim, não é um verdadeiro amor. Amar quem pode nos retribuir, amar quem merece o nosso amor, no fundo é sempre amar somente a nós mesmos. Somos nós que estamos no centro. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então, o mandamento que o Senhor nos dá de amarmos uns aos outros, então nos torna amigos do próprio Deus. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E o que é que o Senhor está nos mandando? Que nós nos amemos como Ele nos amou. Claro que reconheçamos que isto é uma medida que é um grande desafio. É uma medida imensa. Mas se nós não tivermos grandes ideais na nossa vida, em todas as áreas, nós vamos nos apequenando. Nós vamos cada vez mais diminuindo a nossa potencialidade. São os grandes ideais que devem nos mover. Se nós não tivermos bons e grandes ideais, nós vamos sendo arrastados por pequenos ideais medíocres do mundo. E então, aquelas forças, energias e capacidades que deveríamos usar para grandes coisas começam a ser usadas para as coisas pequenas e insignificantes. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que recebi do meu Pai. Fui eu que vos escolhi e vos designei. Então, o discípulo de Jesus é escolhido por ele. Os mestres do tempo de Jesus, eles eram escolhidos pelos discípulos. O Senhor não, é Ele que nos escolheu. É Ele que está falando com os apóstolos nesse momento e recorda este dado de fato, que eles não escolheram o mestre, mas foram escolhidos. Lembra que Jesus passava e chamava os seus discípulos? Ele que os escolheu. O que então pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. A insistência como refrão nisso que é uma grande exigência, mas que é uma exigência possível e que dá sentido à nossa vida, dá sentido à nossa fé. Na oração de hoje, ó Deus, vossa graça nos santificou quando éramos pecadores e nos deu a felicidade. Ou melhor,
Preparai, ó Deus, nossos corações para vivermos dignamente os mistérios pascais, a fim de que essa celebração, realizada com alegria, nos proteja por sua força inesgotável e nos comunique a salvação. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.